E aí galera, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal, hein? Aproveita e se inscreva e se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha com um amigo. Valeu? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a trigonometria num triângulo qualquer, ok? Pronto para começar? Então vamos nessa. Imagine a seguinte situação. Imagine o triângulo ABC, onde você tem que descobrir a medida do lado X. Então perceba bem que você conhece dois lados desse triângulo, precisa descobrir um terceiro lado. Você poderia até pensar no teorema de Pitágoras, mas nada garante que esse triângulo seja um triângulo retângulo, então precisamos pensar num outro caminho, que não seja o teorema de Pitágoras. Uma boa saída é o fato da gente conhecer um dos seus ângulos internos. Então isso nos leva a uma nova ferramenta da matemática, para quem ainda não conhece, que se chama Lei dos Cossenos. A Lei dos Cossenos, ela também é conhecida como Super Pitágoras. Vocês vão entender assim que você conhecer. Quer ver só? A Lei dos Cossenos, ela diz o seguinte, ela diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Vou chamar o ângulo de A. Se você perceber bem, bem aqui na lei dos cossenos, você consegue ver o teorema de Pitágoras, né? Por isso que se chama Super Pitágoras, conhecida como Super Pitágoras. A grande questão é quem é A, quem é B, quem é C, quem é o ângulo A. Então vamos observar aqui na figura. Perceba que A, B e C, aqui ó, B e C, são lados do triângulo. Então a única parte que você precisa ficar esperto é que esse lado A necessariamente precisa ser o lado oposto ao ângulo A. É o único detalhe que você não pode se esquecer. Então, olhando aqui na figura, nós teríamos esse A necessariamente precisa ser oposto ao ângulo utilizado na lei dos cossenos, no caso, ao ângulo A. Percebeu bem? Então, o lado A, que está sempre oposto ao ângulo A, é igual ao lado B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o lado B, vezes o lado C, vezes o cosseno justamente desse ângulo que está oposto ao lado que você está usando aqui. Ok? Entenderam? Vamos dar uma olhadinha no problema anterior, então? Voltando ao problema anterior, você consegue perceber que a lei do cosseno se encaixa bem aqui. Quer ver só? Vou trazer ela para cá para a gente dar uma olhada. Vamos identificar aqui na figura? Então vamos comparar a lei dos cossenos com a nossa figura. Então está aqui o ângulo, né? O nosso ângulo A. Oposto ao ângulo A, obrigatoriamente tem que ser o lado que eu vou chamar de A, aqui para a gente fazer uma relação com a nossa formulinha. Esse seria o lado B e esse seria o lado C. Vamos fazer o cálculo? Então vamos lá. A ao quadrado, x ao quadrado, de acordo com nossa imagem, igual a 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes o 9 vezes o 12, vezes o cosseno de 60 graus. Portanto, x vai ser aproximadamente
10,8 metros. Viu só? Então, acabamos de usar a lei dos cossenos para resolver esse tipo de problema, onde eu conhecia dois lados do triângulo, um dos seus ângulos internos e precisava descobrir a medida do terceiro lado. Vamos continuar. Então, essa é a lei dos cossenos. Bom, galera, se por acaso você for um aluno do ensino fundamental, é bem possível que você não tenha aprendido ainda a calcular cosseno de ângulos obtusos. Portanto, olha só, dá uma olhadinha. Quando o triângulo for obtusângulo, nós vamos ter que fazer uma pequena adaptação na lei dos cossenos para você. Então, a lei dos cossenos vai ficar assim. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado mais 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de 180 graus menos o ângulo A. Ok? Lembrando que o ângulo A continua sendo o ângulo oposto ao lado que você decidiu, escolheu para ser o A aqui. Olha lá na nossa figura, ó. Eles são opostos, ok? Então, essa é só uma questão para te ajudar, já que você ainda não consegue calcular ou saber determinar o cosseno de ângulos obtusos. Vamos fazer um testezinho? Vamos ver, dar uma olhadinha num exemplo. Imagine essa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa reta AC. Então, aqui na imagem, essa vai ser a rampa AC, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. A distância de A a B, ou seja, de A a B, é de 6 metros. E de B a C é de 10 metros. E o ângulo ABC mede 120 graus. A pergunta do problema é: qual deve ser o valor do comprimento da rampa? Tudo bem? Então vamos identificar. Perceba que nós temos dois lados do triângulo e um de seus ângulos internos. E queremos descobrir o valor do terceiro lado. Então vamos trazer para cá a relação da lei dos cossenos, mas lembrando que esse é um triângulo obtusângulo, então eu vou trazer para cá aquela adaptação que a gente fez para triângulos obtusângulos. Então vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de 180 graus menos o ângulo A. Você deve ter percebido que, além dessa diferença para a lei dos cossenos, nós temos essa pequena diferença. Normalmente é menos, e aqui nessa adaptação é mais. Então, vamos fazer o exercício. O A é justamente o oposto ao ângulo que eu pretendo usar aqui na minha formulinha. Esse vai ser o nosso lado B e esse o C. Então, A, no caso x ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 10, vezes o cosseno de 180 menos 120.
120 vezes meio, 60. X ao quadrado igual a 196. X, então, raiz quadrada de 196, x igual a 14 metros. Ok? Bom, para a gente encerrar a aula de hoje, agora é com você. A minha sugestão é dar um pause no vídeo, tenta resolver essa situação problema e depois volta aqui para ver se você conseguiu acertar o probleminha, ok? Vamos lá, vamos dar uma conferida se você conseguiu acertar o problema. Então você tem, calcule a distância dos pontos A e B, então essa daqui é a grande questão do exercício, vou chamar de X, entre os quais há uma montanha, sabendo que suas distâncias é um ponto fixo M, são de 2 km e 3 km, respectivamente. Vamos lá, então? Vamos trazer para cá a lei dos cossenos. A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes o B, vezes o C, vezes o cosseno do ângulo A. Eu trouxe a relação a lei dos cossenos, já que esse triângulo não era um triângulo obtusângulo. Não precisei usar aquela relação que nós adaptamos. Lembrando que esse ângulo é oposto a esse lado, então esse vai ser o meu A, esse vai ser o meu B e esse vai ser o meu C. Vamos nessa? Quilômetros. É isso aí, galera. E até a próxima. Valeu!